Quando você fala de indexação do salário mínimo, né? O Pepa, ele veio aqui, o Pepa Silveira, e ele falou o seguinte, até foi um corte que viralizou muito, né? E aí algumas pessoas entendendo o que ele queria dizer e outras pessoas, a grande maioria, não entendendo o que ele queria dizer. Ele falou, olha, se o governo quisesse resolver esse problema, ele falou o seguinte, olha, não vai ter reajuste do salário mínimo aqui e a gente economizaria X bilhões de reais, o governo economizaria X bilhões de reais. Aí o pessoal caiu matando. Pô, então você quer jogar no trabalhador que já ganha um salário baixo e tudo mais, o peso desse ajuste. Então vocês comentaram que desindexar algumas despesas, né, ao salário mínimo. O que isso significa? Hoje, quais despesas que são relevantes, que elas são indexadas ao salário mínimo e que, na visão de vocês, não faria muito sentido estar ali, né? Olha, primeiro que eu concordo com o Sérgio que esse objetivo de 3% a gente tirou da cachola copiando o resto do mundo, só que só copiou essa parte, entendeu? Esqueceu que a gente aqui ainda tem muita indexação, tem a memória inflacionária, tudo quanto é contrato, tem IGP, IPCA indexando. Baixa produtividade. A baixa produtividade, tudo isso. Agora, na parte fiscal, você fez uma boa pergunta, porque, olha, o abono salarial, o seguro-desemprego, o benefício de prestação continuada, a lei orgânica de assistência social, a renda mínima vitalícia e os benefícios previdenciários até um salário mínimo, todos esses que eu mencionei são indexados ao salário mínimo. Aí, quando a gente fala isso, acontece esse tipo de reação que você mencionou do entrevistado anterior, né? Ah, então vocês são contra os pobres, olha aí, o salário mínimo que é o culpado de tudo. Não, o que nós estamos dizendo é que tem que ter uma política de salário mínimo que é uma política de mercado de trabalho. Por que você criou a ideia de salário mínimo, de piso salarial? Porque, supostamente, você tem a sociedade dizendo, olha, abaixo disso aqui não é razoável que as pessoas ganhem. Você precisa de um mínimo de subsistência. É uma política que tem o seu viés social também, mas é uma política que afeta o mercado de trabalho. Por que o salário mínimo pode ser 20 mil reais? Ou 10 mil reais, né? Porque também, dependendo do nível de salário mínimo que eu fixar, eu vou aumentar a informalidade, vou aumentar o desemprego, porque vai ter muita gente topando trabalhar abaixo do salário mínimo. Então, é uma política estritamente de mercado de trabalho. Só que nós adotamos lá no passado essa ideia de vincular. Então, cada vez que eu aumento o salário mínimo, eu vou aumentar também os benefícios sociais. Não só os previdenciários, mas também o abono salarial, o seguro-desemprego, todos aqueles que eu mencionei. Se você fizesse essa desindexação, sabe quanto você economizaria por ano? 35 bilhões de reais. Muita coisa. E aí, como é que eu faço com as políticas sociais? Vamos discutir uma a uma. Por exemplo, o abono salarial é um programa que nem todos que estão nos ouvindo sabem que existe, mas ele vai para quem está empregado, para quem ganha 2 mil reais, até 2 mil reais. Então, não é uma política que a gente deveria escolher nesse momento, porque a gente ainda tem muita gente vivendo abaixo da linha da pobreza. Não é entendeu? esse miserável, né? Exato. Então, eu sou totalmente a favor da desindexação. Ela é polêmica porque justamente enfrenta esse tipo de resistência. O Congresso não gosta de discutir isso porque acha que vai perder voto e não tem liderança à altura de defender essas questões, né? E do ponto de vista da inflação, assim, o salário mínimo deveria crescer em termos reais em linha com a produtividade e não com o PIB, né? Então isso vai, na verdade, gerando desequilíbrios na economia, né? Porque se tem um crescimento de salários acima da produtividade, isso gera ineficiência e vai resultar em mais inflação também. É outro fator que acaba contribuindo para uma maior resiliência da inflação de serviços. E foi um erro que o atual governo cometeu, porque a emenda constitucional 126, que é aquela PEC da transição, lembra? Quando o governo Lula foi eleito, ele negociou com o governo anterior e o Congresso uma transição. Aí eles aprovaram uma emenda à Constituição. Nessa emenda, mudaram o teto de gastos, deixaram aberto aquela brecha para fazer uma nova lei complementar do novo arcabouço fiscal, que a gente até já falou aqui da outra vez que eu vim. E a questão do salário mínimo foi posta em discussão ali e o governo decidiu recriar essa lei que o Sérgio mencionou, que corrige o salário mínimo pelo PIB de 2 anos antes, mais a inflação. Não tem nada a ver com a produtividade isso. E como se não bastasse isso, você vai corrigindo todos os benefícios junto com essa regra maluca. Excelente, cara. Excelente não, né? Excelente a explicação do tema para aqui. um tema trágico. Excelente foi colocar o Felipe Luiz no lugar do Tite. Isso foi excelente. Ai, caramba, viu? Não sei se eu concordo com você. Você estava indo bem, cara? Você é o que, corintiano? Não, eu sou São Paulino. Agora, a gente falou aqui do salário mínimo, e aí tem um ponto interessante, né?
Quando a gente olha, e aí queria que vocês explicassem, quando a gente olha a taxa de desemprego do Brasil lá, porque isso também é um conceito difícil das pessoas entenderem, porque às vezes ela fala, cara, o brasileiro, né, até para a gente ser um país continental, ele tem essa dificuldade de olhar para esses dados econômicos e se ver nessa realidade. Então, pô, quando ele olha a taxa de desemprego, ele fala, cara, isso não é possível isso, porque eu olho aqui para toda a minha família, meus amigos, e onde eu vou, tá todo mundo desempregado, ninguém tá... Aí ele olha para o indicador oficial da inflação, o IPCA, e fala, não é possível, cara, minha cesta de consumo subiu 10%, 12% de um ano para o outro. Só uma coisa, essa taxa de desemprego, né, o que ela reflete? O que esse número de 6,6 ele nos indica? Que a cada 100 brasileiros... só 6 estão desempregados? Então a gente pega os 200 milhões de pessoas... Não, você tem que considerar dos que estão procurando emprego. Isso. Não do total da população. E aí, emprego formal, informal, tanto faz? O informal é um empregado. Perfeito. Aliás, boa parte dos empregos no Brasil são informais. E uma coisa, e aí que eu ia entrar nessa do salário mínimo. O salário mínimo, ele acaba, ainda mais para um país continental como o Brasil... pode funcionar bem para algumas regiões, mas pode acabar jogando em outras regiões a população para informalidade. Porque às vezes algumas regiões têm uma renda muito mais baixa, e aí as pessoas estariam dispostas a trabalhar por um valor mínimo, mas como o salário de equilíbrio, né, daquela região é mais baixo, o pessoal vai para a informalidade. Vocês enxergam isso aí também? E tem outro ponto também, né? A própria questão do aumento das transferências de renda, do Bolsa Família, levou uma parcela não desprezível da população a desistir de um emprego mais formal, recebe os benefícios e faz uns bicos, né? Então, na prática, assim, isso acabou também gerando uma redução da oferta de mão de obra. Você falou assim, mas tem muita gente que não acha estranho essa taxa de desemprego, mas muitas empresas estão tendo dificuldades de recrutamento, né? Ainda mais com uma mão de obra mais qualificada, né? Uhum. Então, assim, acho que conversando com diversas empresas, é um mercado de trabalho, sim, que está mais apertado, né? Você não tem uma sobra de oferta de mão de obra, ainda mais uma mão de obra qualificada, e isso, sim, não deixa de ser um risco. A gente pode até debater se essa taxa natural de desemprego cai ou não, mas é um mercado de trabalho, assim, que é rígido, e que gera, assim, riscos inflacionários para frente. Não dá para descartar isso daí, não. Legal. Salto, você colocou aqui que se a gente fizesse essa desindexação do salário mínimo, a gente economizaria 35 bi de reais por ano. Mas imagino que isso aí, nas suas contas, não seja o suficiente para trazer uma melhora fiscal que o Brasil necessitaria. Uhum. Então, onde você acha que hoje há espaço ainda, não estou falando que é fácil, mas há espaço para ajuste nas contas públicas do Brasil? Uhum. Olha, o Josué Pellegrini, que é economista também do nosso time, e nós escrevemos um artigo, até com base nos estudos lá da Warren e tudo, para a Folha de São Paulo. Para quem quiser consultar, está na edição da Ilustríssima, aquele caderno que sai de fim de semana, e que chama A Fragilidade Fiscal do Brasil. E por que nós damos esse título? Porque, na verdade, a gente está querendo mostrar justamente isso. Olha, é um país que vem gerando déficits desde a época da contabilidade criativa, que foi 2008, 2009, quando foi posto o ovo da serpente, que o governo da época achou que a dívida já tinha caído o suficiente e a política de superávit primário, como foi chamada na época, era rudimentar. Então agora a gente podia começar a gastar. Isso foi feito de uma maneira meio velada, porque você foi criando subterfúgios contábeis para ir retirando despesas da contabilidade. Quando chegou em 2014, esse negócio virou um monstro. Você estava descontando até mais coisas do que aquela proposta inicial, que era para descontar só um pedacinho dos investimentos, na época o projeto piloto de investimento. E aí o fiscal começou a se desestruturar. Hoje a gente tem um déficit que nesse ano deve encerrar em 0,6% do PIB. Tem muita receita atípica aí, porque, por exemplo, a tributação dos fundos fechados, ou chamados fundos exclusivos, né? Uma parte disso é o one-off, é uma vez só e não volta mais, porque foi o estoque dos rendimentos que foram tributados, que não eram tributados. Uma parte é permanente. Então, mas vamos assumir que a gente está partindo de um déficit de 0,6% do PIB. Quanto eu preciso para estabilizar a relação dívida-PIB? A relação dívida-PIB já está se aproximando de 80%. Nós estamos com 78,5% do PIB e em crescimento, porque a taxa real de juros
é maior do que o G lá no modelo, que o G é o crescimento econômico real. Então ela ainda vai crescer, e como a gente não gera superávit primário, esse R maior do que o G não consegue ser equilibrado pelo déficit primário que a gente gera. Então, qual que é o desafio? Pela nossa conta, tem que fazer um superávit de 1,5% do PIB, só que você está saindo de 0,6%. Então você tem um desafio aí mais ou menos de 2 pontos percentuais do PIB. É muita coisa, né? Nós estamos falando de um ajuste que, se for feito em 4 anos, seria de 60 bilhões de reais ao ano. Essa medida do salário mínimo resolveria 35 bi. Tem outras coisas que você pode fazer, por exemplo, pelo lado da receita. As desonerações tributárias. O ministro Paulo Guedes, justiça seja feita, eu na época fiz muita crítica a ele quando estava na instituição fiscal independente, como eu faço também ao atual governo, como fiz ao outro, e elogiei o que eu achava certo também. Essa é uma coisa que ele tinha razão. As desonerações tributárias, na emenda constitucional 109, derivada da PEC emergencial, que foi apresentada em 2019, e isso está na Constituição, foi inserido um artigo, que é o artigo 4º, salvo melhor juízo, que mandava revisar os gastos tributários. Aí vieram os lobistas da Zona Franca, do Simples, né? Tiraram um monte de coisa da revisão, mas ainda sobrou ali o comando para apresentar um plano de revisão dessas desonerações, que até hoje o Congresso não apreciou. O governo mandou para o Congresso engavetou. Então precisa pôr o dedo nessa ferida do gasto tributário, lembra? São 540 bilhões. Imagina se eu fizesse um corte linear de 10% desse negócio. Então nós estamos falando de 50 bilhões mais os 35 bilhões do salário mínimo, né? E estamos falando de 54 bilhões ao ano, né? No caso do corte das desonerações. Aí sempre vem aquele argumento, por exemplo, o economista Braulio Borges, que é um baita economista também, especialista em finanças públicas, que fala, não, mas essas desonerações estão superestimadas. Porque quando você tributar de novo o contribuinte, aí o retorno, né, que a elasticidade receita-PIB, ela não vai ser igual na volta. Então você vai ter menos arrecadação do que sugere esse volume grandão aí de renúncias tributárias. Tá bom, vamos supor que a gente conseguisse metade, 25 bi. Já seria uma boa ajuda. Tem uma terceira coisa que você também tem que ter cuidado, que uma parte dessa revisão das renúncias você teria que partilhar com os estados e municípios. Só que você teria que mudar isso também, teria que os estados e municípios dar a sua cota de colaboração. Então, tem muita coisa que a gente pode discutir. O Fundeb, por exemplo, é outra medida. Alguns anos atrás, você aprovou pela Constituição um aumento do percentual do Fundeb, que é aquele dinheiro que a União bota na educação, que é calculado como um percentual do que os estados colocam. Era 10%. Então, se o estado colocava X, a União colocava 0,1 vezes X. Esse percentual está subindo. Você aprovou uma escadinha que vai levar esse percentual a mais de 20%. Né? Provavelmente 22%, 23%. Então, se a gente conseguisse voltar, não precisa voltar para os 10%, mas se voltasse para 18%, 19%, estancar a sangria, já economizaria também 0,1%, 0,2% do PIB. E, finalmente, mais uma medida que eu faria é saúde e educação. Tirar a vinculação da receita e colocar uma regra. Se você quiser uma blindagem, que eu acho que nós não conseguimos escapar disso, vai ter que ter alguma, ao espaço fiscal. Por exemplo, o espaço que você tem para gastar com despesa discricionária. Que aí seria algo mais lógico, né? Você blinda a saúde e a educação, mas sujeito também à restrição fiscal.